Olá, bom dia. Mais uma vez atrasado. Primeira sessão da psicóloga do Pitocos. Foi cedinho, mas dá pra... Depois ainda tem que passar, deixar ela na escola e tomar um cafezinho. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Amo você. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 26 de setembro de 2017. O dia amanheceu bonito, claro. A previsão é uma temperatura bem agradável, até bem quente, né? Vai fazer perto de 27 graus aí, 27, 28 graus. Mas já normalizando com a época do ano, com a tardezinha mais fresquinha. Já no decorrer da semana aí teremos alguma abertura para chuva. Uau, hein? Fizeram uma cratera aqui. Acho que no domingo, no sábado ou no domingo, chega a frente fria mesmo, né? Chega tempo um pouco mais frio e chuva. Aguardada chuva, né? Tá judiando muito das pessoas, né? Psicóloga não é por nenhum problema. A gente apenas de vez em quando percebe que o Cauê nos ignora. A gente tá falando com ele tá vendo uma televisão, ou no carro, olhando lá pra janela, pra fora, e nos ignora. Então a gente foi para as duas vertentes, né? Uma, por uma parte física, né? Com exame audiométrico para saber se tem algum problema na visão. E duas, psicóloga para saber se há algum déficit de atenção, alguma coisa. Foi a primeira sessão. Nada demais. Foi mais para a psicóloga quis conhecê-lo, para poder estudá-lo melhor. Ela disse que não viu nada demais. A princípio estão marcadas 5 sessões, mas se numa próxima ela já achar que está tudo bem, falar que não há nenhum problema, ela vai dispensar, vai dar alta, né, do tratamento pela não necessidade. Eu tenho certeza que não há nenhum problema, quer dizer, eu tenho não só a esperança, mas a percepção de que não há nenhum problema, nada grave a ponto de um tratamento, alguma coisa. Se ela puder, se a psicóloga puder ajudar na questão do desfraude, na questão do famigerado cocô na bacia, a gente pode... Eu posso gostar bastante disso, né? Enfim, mas eu sei que não tem nada de errado, e se tiver, não é nada relevante a ponto de necessitar de algum tratamento, alguma coisa, né? Não vi jornal, não procurei nada. Dos assuntos aqui já vou eliminar um papelzinho. Ontem eu estava falando sobre questão de benefícios, sobre questão de direitos do trabalhador, sobre essa questão desequilibrada que esses governos pegaram e criaram problemas graves. Um só vê o lado do empregador, o outro só vê o lado do trabalhador, e realmente acabou contribuindo para esse momento atual
onde o ciclo voltou para o outro lado e a tendência é mais nesse conceito de direita liberal, né? Estado mínimo e assim por diante. Eu não sou a favor do Estado mínimo, ao contrário, eu sou a favor de um Estado que possa praticar e sustentar políticas de inclusão social. Simples assim. Entenda as políticas de inclusão social como igualadores de chão, para que todos tenham a mesma oportunidade e aí sim, por meritocracia, os melhores se sobressaiam, tá? E aí, tem uma coisa que sempre cria, todas as vezes que o funcionário vem, normalmente a funcionária mãe, vem nos questionar, sai chateada com a gente, assim, por essa questão. Já falei sobre isso, sobre todos os direitos adquiridos nessa questão da licença maternidade, do direito à mãe, prioritariamente, acompanhar integralmente o seu filho por 120 dias. Tem ainda mais uma jogadinha legal que a gente costuma utilizar e alguns sindicatos permitem, algumas mães preferem. A Gláucia preferiu, ela também usou isso. Uma grande maioria, se tem essa oportunidade, preferem. A mãe tem direito, a criança tem assegurado o direito à amamentação, protegido pela lei até os 6 meses de idade. E por conta disso, a maioria dos sindicatos executa o que a CLT pede, que é a mãe mesmo volta da licença maternidade, ela tem direito a 2 horas por dia a menos de trabalho para amamentação. Ela pode chegar 2 horas depois, pode sair 2 horas antes, pode chegar 1 hora depois e sair 1 hora antes. Enfim, usar 2 horas por conta de estar junto com seu filho para amamentá-lo. Muitos sindicatos, muitas empresas e muitas mães preferem converter esses 2 horas por dia durante 2 meses, mais ou menos, por 15 dias corridos. Então a licença maternidade passa a ser de 4 meses e meio. Me lembro do sufoco que era para a Gláucia. Ela deixava leite, tirava leite com a bombinha, com a maquininha, tal, para poder levar na escolinha, tal. O Cauê entrou na escolinha, faltava 1 semana para completar 4 meses. O médico não gostou nem um pouco. A gente tava trocando de médico já. Um médico extremamente esquisito, não gostava dele, não gostava mesmo. Uma pessoa que não consegue dar um sorriso com uma criança, sendo esta a sua atividade, é muito estranho. Enorme diferença quando a gente começou com a doutora Sueli, que é a que ele vai até hoje, que é alguém que participa com a gente, inclusive das alegrias, né? Voltemos. Então, tem mais essa brecha e tal, enfim, né? Sendo que esses 15 dias não são abatidos na guia do INSS, tá? Ou seja, a empresa paga integralmente para a mãe esses 15 dias a mais. A licença amamentação é paga pela empresa. E aí tem essa questão que sempre gera um mal-estar, que é a questão do acompanhamento. Olha só, legalmente ainda tem essa. A CLT, ela garante à mãe, ou pode ser também ao pai, tá? O acompanhamento do filho menor de, se eu não me engano, 7 anos de idade, ou menor de idade, enfim, por até 2 dias ao ano. Ao ano. E a lei fala dessa forma: 2 dias ao ano, abonado,
sem prejuízo ao funcionário. Então, assim, o que acontece? Marcos, claro que eu sigo diretrizes da empresa. A empresa pode usar a seguinte política. Ao ano significa entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Ou pode simplesmente significar, como eu costumo fazer, num intervalo de um ano. Se ela usou hoje, só daqui a um ano, depois de um ano, que ela vai poder usar novamente. Então eu costumo fazer esse controle. Crio, inclusive, um evento que é uma licença acompanhamento, tá? Isso só serve para o descendente, não serve para o ascendente, nem para o par. Para o par, né? Para o cônjuge, né? Companheiro, cônjuge, ou às vezes até irmão, enfim. Então, o que acontece? Aqui, onde eu estou trabalhando, eles permitiram que eu fizesse do jeito que eu gosto de administrar. Ou seja, o lugar, a forma como protege mais a empresa, mesmo com isso tendo um prejuízo financeiro pelo trabalho da pessoa. Explico. Tudo pode ser interpretado. Então, num processo trabalhista, eu posso ser acusado de várias coisas de acordo com uma leitura diferente de um advogado e também se o juiz concordar com ele, ou seja, é risco para a empresa. Então, para não colocar em risco a empresa, eu uso o bom senso. A lei fala 2 dias, né? Então eu uso o seguinte, são 48 horas por ano. A pessoa não trabalha 48 horas ao ano. O correto, eu acho que o que a lei quis dizer é que 2 dias de trabalho ao ano que o funcionário tem direito a esse abono por acompanhamento do seu tutelado, né? Mas para evitar interpretações específicas, eu administro dessa forma. Eu falo para todo mundo, é 48 horas. Se eu usou 8 horas hoje, tem mais 8, até 48. Então, dá 6 dias para essas pessoas. E aí, cara, tem muita mãe que aparece lá com um atestado, minha filha está doente, eu não tenho com quem ficar, e o médico deu atestado de 15 dias para ela. E tem o acompanhamento, que é o acompanhamento ao médico, é você levar o seu filho ao médico e você pede um atestado de acompanhamento. Você foi levar seu filho, tá? Esse é o mais comum. E tem o outro, que é essa coisa de um médico dar licença para essa criança. Ela tem que ficar em repouso, ela tem que ficar em casa, ela não pode ir para a escola, não pode, enfim, sair e dar esses 15 dias, 20 dias, 30 dias para a criança. O atestado é para a criança. Isso justifica, por exemplo, as faltas da escola dela, para não prejudicá-la. E a mãe chega lá mostrando o atestado. Minha filha tá de licença, meu filho está de licença e está aqui o atestado de acompanhamento. E a gente explica, gente, são 2 dias por lei, a gente ainda aqui permite 48 horas para evitar, ou seja, a gente dá mais do que o triplo do que a lei manda, para evitar qualquer transtorno, tanto para nós quanto para o funcionário. E você acredita, mas é assim, ninguém aceita, mas como, que absurdo. O que eu faço então? Então vou largar minha filha, meu filho? E, cara, eu compreendo. Eu sempre falo isso. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo dessa forma. Eu compreendo o seu problema. Só que você não pode colocar esse déficit na conta da empresa. Essa culpa para a empresa. A empresa, legalmente, já é obrigada a te assegurar vários benefícios, vários direitos a bônus legais que ela não tem a menor culpa. O que essa lei veio fazer, veio simplesmente regular isso para dar um certo limite até onde vai a responsabilidade da empresa. É aquela coisa de que assim, poxa, a empresa acaba sendo culpada pela pessoa ter o filho. E assim, eu nunca vi,
Eu nunca vi um funcionário falar para mim assim: não, eu concordo, você tem razão, a empresa não tem nada a ver com isso mesmo. Ah, como fica? Muitas vezes no bom senso. Muitas vezes no bom senso. Menino, funcionário. Ô, moço. Funcionário perdeu a esposa há uns meses atrás. Ele. O chefe dele me procurou. Enquanto ela tava com câncer e tal. E o chefe dele me procurou. Perguntou como funcionava. Eu falei pra ele. Aí ele usou bom senso. Ele deu todos os dias pro cara. Ele falou: não, depois você me compensa isso. A gente vai anotando os déficits, as faltas. Mas ele pediu que a gente abonasse sempre. Então a gente abonou de que forma? Abonamos com um evento a compensar. Isso é o chefe que define. Né? Eu não preciso entrar o RH com uma norma de procedimento específico. Mas claro, o chefe tem que ter bom senso, tem que me ajudar. E o menino não foi prejudicado. Não foi prejudicado. Mas se a empresa quisesse cumprir a lei, era simplesmente: olha, meu amigo, a gente vai te abonar 48 horas. Depois disso, a gente vai ter que descontar. Ela não estaria errada, não estaria fora da lei, nem nada disso. Porque gera realmente muita controvérsia. E eu vejo isso, que o funcionário, o empregado, ele é um cara que ele não concorda, ele não gosta disso e acabou. Ele fica puto mesmo. Como assim? Quer dizer, a empresa é aquela coisa, não custa nada. Então, né, funcionário? Não custa nada pra você, nem pra mais 150, né? Olha, cara, eu vou te falar, eu não vou te xingar nem nada não, mas essa sua saída pra avenida foi simplesmente uma roleta russa, né? Ah, tudo bem. Ó, os espertão, eu adoro esses caras. São os espertão. Eles querem furar a fila de uma faixa exclusiva. Isso acontece todo dia quando eu levo o Cauê num pedacinho lá do caminho. Bom, vamos lá, vamos lá. Tem outros exemplos, eu já falei sobre essa questão da admissão da funcionária grávida, da empresa não poder constatar e não admitir, porque é muito custoso e não produtivo. Vou deixar claro isso. Eu acho que assim, o tipo de empresa tem que. Como é que a gente fala? O funcionário tem que entender que não é toda empresa que é uma filantropia. A empresa tem que dar lucro. Se você continuar ganhando às custas da empresa, sem produzir, sem retornar para a empresa a oportunidade de fazer um lucro com o seu trabalho, ela não tem por que existir. E você está contribuindo para que ela tenha os seus resultados prejudicados e, por consequência, em algum momento possa não ser viável o negócio. Você pode estar contribuindo para diminuição do lucro ou para o aumento do prejuízo dessa empresa, e você pode estar contribuindo para, num futuro próximo ou não, estar ajudando a empresa a falir, a encerrar suas atividades e a perder um monte de empregos. Então, cuidado com isso, assim, que essa coisa de que, não custa nada. Qual o problema dele fazer isso, do patrão fazer isso? Tem problema na cerne do negócio que ele montou, meu amigo. É só assim, é um negócio, é um negócio. Não é uma ONG que ajuda funcionários desamparados. E é muito difícil para o funcionário entender. Realmente é uma filosofia que coloca muito dessa questão, que alimenta muito essa questão da meritocracia, do cara que tem que falar assim: dane-se, né? Não tenho que ficar dividindo o que é meu. Não está certo esse pensamento, mas colabora com ele, né? Esse é o problema.
Aqui um pedacinho da ponte Cidade Jardim, quer dizer, eu atravesso a ponte Cidade Jardim mesmo, não um pedacinho. Porque o túnel fecha às 9 horas, né? O túnel Jânio Quadros que passa aqui embaixo fecha às 9 horas. Então a gente tem que pegar aquele pedaço da Marginal Pinheiros. Acho que hoje, só para dar uma variada, eu vou pela Avenida dos Bandeirantes. É um pouquinho mais longe, acho que 1 quilômetro e pouco mais longe do que o normal. Nada relevante. E é uma cultura, uma filosofia que realmente prejudica o entendimento do patrão em relação à relação com o empregado. É muito complicado para o patrão ter no empregado um parceiro quando ele se utiliza muito desses argumentos e quando ele tem na cabeça dele que é realmente obrigação do patrão custear todos esses conceitos que na verdade são problemas particulares dele. Eu costumo falar isso. Você chega, faz a coisa certinha e tenta, através do diálogo, da conversa, de uma argumentação justa, tenta. Mas saiba que ele tem todo o direito de falar, não quero, não está certo isso. Você entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. Tá tudo bem travadinho hoje. Avenida dos Bandeirantes já travada aqui antes da ponte. Aquilo que eu falo sobre o cara aprontar para ser mandado embora, ao invés de conversar. Ao invés de conversar de fazer direitinho, se dedicar bastante, com uma ótima impressão, ele vira e fala. Quem sabe? Acho que às vezes a empresa vira. Olha, eu acho, na minha opinião, há tanto tempo no RH, que muitas vezes a empresa faz isso pro cara. E eu já ganhei esse direito. Eu já fiz isso. Procurei me dedicar, procurei produzir, procurei deixar a empresa em boa situação. E pedi e fui atendido. Você pode me mandar embora? Posso, ok, beleza. Pronto. Saquei meu fundo de garantia, troquei de motoca, já estava com outro emprego e tudo certo. Tudo certo. Até porque não era uma questão de insatisfação com o meu trabalho, de não concordância. Era uma questão de olhar para o futuro, de medo do futuro. Foi uma perspectiva, foi um risco que eu corri. E eu achava que era o menor risco. Se eu for traçar um paralelo do que seria, de como poderia ser, eu teria saído agora. Não, eu teria saído na entrada do Haddad. Quando o Haddad ganhou, acho que 2012 para 2013, seria aí que eu teria saído da empresa, de lá. Então teria sido 2005, seriam 7 anos de trabalho. Eu não sei se eu teria dinheiro para montar um negócio. Por quê? 7 anos depois, eu estaria completamente defasado no mercado de trabalho. Em conceitos práticos do dia a dia. Eu não sei se eu estou muito melhor hoje, mas é claro que daria uma bela indenização, sem dúvida alguma. Só que teve até plano de demissão voluntária e tudo mais, né? Só que eu, 7 anos numa empresa pública, eu demorei 1 ano fazendo entrevista numa época sem crise, tá? Vou deixar isso muito claro. Quando não tinha crise econômica no Brasil. 1 ano, mais de 1 ano inclusive. Você imagina hoje, eu podia me preparar para pelo menos uns 3 anos. Mas enfim, não dá tempo de se arrepender. É besteira se arrepender, né? Vamos pra frente, tá tudo certo. Então é isso, tá? Eu queria complementar com esse assunto e eu já elimino aqui um papelzinho. Vamos ver algum assunto ali que eu lembro para poder terminar aqui o caminho. Já passei da metade desse.
Também complemento de um outro assunto, é legal que não ocupa muito espaço, muito tempo, né? Volto, provavelmente pela última vez, ao assunto do falecido jornalista Marcelo Rezende. Aquele que se descobriu um câncer agressivo e avançado no pâncreas, se eu não me engano. Decidiu se tratar por métodos, por uma linha alternativa de tratamento, abandonou a quimioterapia, o tratamento convencional, e o que? 2 meses depois, faleceu. Agora há algumas semanas, umas 2 semanas atrás. Algumas coisas básicas, tá? Pelo que eu entendi. Depois de... ele fez o primeiro tratamento, a primeira sessão de quimioterapia. E pelo que eu ouço, dizem que é muito forte a quimioterapia. Eu não sei nem como funciona. Uma medicação específica aplicada e o corpo... é um bombardeio químico mesmo. É realmente um bombardeio químico para tentar tirar a força das células cancerígenas que vão se alastrando pelo corpo, né? Pelo local. Muitas vezes ele consegue ao menos inibir o crescimento e outras vezes ele consegue diminuir o tamanho dos tumores e tal. Enfim, é isso. E aí, lendo melhor, eu fiquei sabendo de algumas coisas. Isso lá pelo Paulo Peço também. Mas tem uma coisa que ele faz. Ele pode ser radical nas opiniões, mas os fatos em si ele não mente. Com os fatos ele não mente. E olha só. A base religiosa, ele procurou 2 linhas. Procurou o patrão dele, em linhas de oração do Edir Macedo. Procurou o médium João de Deus. Tá certo, né? Alguma cirurgia espiritual, alguma coisa assim. João de Deus, o mesmo médico que teve um problema cancerígeno aí também, bem mais leve, menos agressivo, e que se tratou no Einstein, tá? Então, assim, desculpa, cara, que tipo de milagre você faz? Como funciona isso, né? Deixa muito claro, ele tá certo em tratar no Einstein, se ele tem condições disso, igualzinho o seu Marcelo Rezende. Eu não posso concordar com a filosofia de alguém que tem grana para isso. E aí descobri uma coisa muito interessante. Existia um cara que uma vez, há muito tempo, eu assisti uma palestra. Esses caras de terapia motivacional. Esse cara já fez muito sucesso com jogadores de futebol e tal. Na década de 80, 90, que é o Dr. Lair Ribeiro. É um cara que ele conseguiu fama internacional. E ele, para se promover, olha o que ele fez. Ele criou um canal numa época em que os telefones eram fixos dentro de casa. Que ele distribuía um livro gratuito. O livro se chama Força para Viver. Era um livrinho. Tipo de gotas de sabedoria, né? Questões de humor, questões de crença, não de religião, vamos deixar isso claro. Mas enfim, aquelas coisas, pense positivo e tal, que muitos têm até certa razão, mas o valor é empírico. O valor não é material, né? O valor ele até pode se transformar em material, mas numa dose muito menor, né? Eu sei que o humor influencia na sua saúde. Tá, passou, e aí foi depois disso que eu vi essa palestra dele. Realmente ele é bom, não é ruim não. Coisa de ame o que você faz, ou procure
algo que te satisfaça, mesmo que te pague menos e tal, enfim. Coisas até, eu acho meio óbvias, né? Mas eu tenho 48 anos de idade, eu já vivi algumas coisas, enfim. Isso não tem problema. A minha visão de vida eu fui construindo também. Eu precisei de muita ajuda durante muito tempo. Eu carregava um livrinho, Minutos de Sabedoria, que é um livrinho espírita, com pensamentos também nesse sentido, positivo. A ideia era, onde você abre esse livro é onde você está precisando. Você faz uma oração, pede uma inspiração. Isso se faz com a Bíblia, se faz com qualquer livro dessa natureza de ajuda espiritual, né? E enfim. E claro que isso funcionou muito porque o Dr. Lair Ribeiro ganhou fama internacional. Olha o estilão. Zeradinho, hein? Esse tá impecável. Impecável. Muito bonito. Não sei. O meu não vai precisar estar assim, mas preciso dar uma melhorada nele, sim. Qual não é a minha surpresa? Ele desapareceu. Há bons anos eu não via mais, a coisa de mais de 10 anos. Não ouvia falar nada mais, a gente até... Existiam brincadeiras no sentido de, você parece o Lair Ribeiro, mano, tal. Uma pessoa que gosta de aconselhar os outros e tal, sempre era chamada, Lair Ribeiro aí e tal. Virou essa coisa de sinônimo de aconselhamento e muitas empresas gostavam do cara porque ele era aquele cara que colocava o cara no lugar dele, né? O cara parava de reclamar. E há pouco tempo atrás, conversando com um amigo meu, grande amigo meu, esse amigo tem problema de um pouco de depressão, alguns probleminhas familiares, alguma questão também de estomacal, um refluxo, um probleminha de desconforto, né? Gastrite e tal. Enfim. E entre as procuras dele, ele ouviu falar do Dr. Lair Ribeiro e contou pra mim. Não, Lair Ribeiro não era aquele cara de autoajuda? Pois é. Então, mas ele na verdade, ele é médico nutricionista. É? Então ele fazia autoajuda por conta de ser um cara bacana. Mas enfim, não falei isso pra ele. E aí descobri que o cara tá na linha de nutrição, de alimentação saudável e alternativa há um bom tempo. Quando você pega na internet o poder da maçã, aí começa a falar, 2 maçãs por dia eliminam o risco de efizema pulmonar. A casca da maçã, cortada junto com a salada de alface, ela proporciona controle da pressão sanguínea e assim por diante. Sabe aquele monte de coisa? É tudo verdade, mas não faz diferença. Você já come alimentos que tenham aquelas características, mas o cara gosta de fazer isso, e aí no outro dia você recebe um da pera, no outro dia você recebe um da banana, no outro dia você recebe um da ervilha, e assim por diante. Parece tudo a mesma coisa, né? E né? O Lair Ribeiro é um desses caras, ele é um dos difundidores desse tipo de coisa. E sabe o que o Marcelo Rezende, a terceira linha que ele foi tratar? Dr. Lair Ribeiro. O poder de convencimento desse cara é uma coisa impressionante. Ele é realmente a argumentação dele é uma coisa de doido. Vamos pegar um paciente terminal. Era para ele ter entrado aqui. Errei, vou direto agora. Pega um paciente terminal e fala 3 frasezinhas desse tipo que você fala. E tipo assim, não, a alimentação saudável pode curar o seu câncer. Direciona lá, tira carboidrato, coloca isso, aquilo. O nutricionista dele foi o Lair Ribeiro, tá? Nesse período. O tratamento alternativo que ele resolveu fazer foi através do Dr. Lair Ribeiro, que indicou uma pessoa
Foi ele e uma médica de indicação dele que ministraram o tratamento, a alimentação alternativa que o Marcelo Rezende fez sem sucesso durante 2, 3 meses aí. Tá? Eu quero deixar isso muito claro e eu preciso lembrar de falar isso para o seu Sidney Novaes. Não pode. O milagre não existe. Nem. O primeiro absurdo, o maior de todos, é confundir material com físico. Espiritual com material. Espiritual com físico. Mental com material. Não rola, cara. Mental até rola, mas até certo ponto. Até certo ponto. Para questões muito mais leves. Muito mais leves. O efeito placebo não cura um câncer. Olha isso, gente. Uau! Tá? Não cura um câncer. E muitas outras coisas também. É importante que saibam que esses charlatões, a questão é assim, né? O cara gastou. Ah, sim, claro, viu? A brincadeira do Marcelo Rezende com o doutor Lair Ribeiro, respeitadíssimo, custou em torno de 50 mil reais, tá? R$50 mil. Vamos deixar muito claro uma coisa, eu costumo dizer isso com tranquilidade. Não existe uma indústria que quer que você morra. A indústria médica brasileira pode até ser que os gerenciadores de um sistema de saúde particular queiram lucro, é lógico que sim, queiram e façam tudo para isso. Mas a execução do trabalho por médicos, a maioria dos médicos quer salvar seus pacientes e não continuar deixando ele doente até ele morrer durante muitos anos. De qualquer forma, o meu lamento é que, com a condição que o tal do jornalista respeitado tem, de grana, ele teria condições de ter uma sobrevida aí de 3 a 4 anos, com certeza. Tudo bem, Fernando? E ele ignorou tudo isso por conta da genialidade. Eu diria até uma coisa, eu não coloco tanto a culpa nele. Ele era um doente desesperado. Mas um charlatão safado desses, como Lair Ribeiro, como João de Deus e como Edir Macedo, aí não dá, né? Aí não dá. Aí realmente é de se lamentar. Um filho da puta desse. Seria muito bom que fosse divulgado isso, de que o tratamento alternativo foi ministrado pelo Dr. Lair Ribeiro respeitado. Um abraço, gente, até mais.